Segundo o Zohar, nós todos temos dois jeitos de morrer. Ou nós podemos morrer fracos e abatidos, ou morrer fortes e vigorosos. Hoje você vai aprender como fazer a segunda coisa. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos lendo a porção de Ha'azinu. Hoje, só para lembrar, é o início do Yom Kippur, hoje é o anoitecer. Estamos focando nos parágrafos 3 e 4 do Zohar. O Zohar lembra para nós que Moisés morreu forte. Essa passagem está em Deuteronômio 34:7, onde o verso diz que Moisés morreu com os olhos sem estarem opacos, os olhos dele não ficaram embaçados, né? A visão dele não ficou turva, e o vigor dele não tinha abatido. Então, a gente entende aqui muito claramente a metáfora, né? Os olhos dele não estarem fracos significa que ele não perdeu nada da conexão espiritual. Não estamos falando do olho físico propriamente dito. A visão espiritual dele, Moisés era o maior profeta de todos os tempos, não se abateu, mesmo quando ele morreu, que esse versículo diz que ele morreu com 120 anos, e o vigor dele também não, né? O empenho, a energia interna dele também não. Pois bem, como é que a gente faz para chegar nesse mesmo nível? O Zohar lembra de outro versículo, Deuteronômio 34:5, que diz o seguinte: em hebraico o versículo diz que Moisés morreu al-pi Hashem. E aí isso tem um jogo de palavras que quando a gente traduz para o português a gente perde um pouco. Al-pi Hashem significa literalmente pela boca de Deus. Então, duas explicações aqui. Primeira explicação, ou que Moisés morreu porque Deus pediu, já vou explicar o que isso quer dizer, ou Moisés morreu conforme um acordo feito com Deus. Vamos explicar as duas interpretações. Na primeira explicação, conforme a boca de Deus, é o seguinte: a maioria dos seres humanos morre por causa de um anjo encarregado da morte, chamado anjo da morte. Tá? Então a maioria das pessoas, quando chega a hora de morrer, esse anjo visita a pessoa e leva a vida dela. Algumas pessoas, como Moisés, por causa do nível que tinha, morrem diretamente pela boca de Deus. É essa a primeira interpretação. Deus vem e fala: olha, chegou a sua hora de morrer, eu estou te levando. Ou seja, Deus não põe um intermediário no caminho. Não manda o anjo da morte fazer a função dele, o próprio Deus vai lá e faz. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação, al-pi, seria no sentido de que Moisés fez um acordo com Deus. Ele concordou em ir embora. Ele não precisaria ter morrido aos 120 anos, certo? Mas Deus pede e Moisés aceita. Como se Moisés escolhesse o momento. Ele falou: tá bom, agora eu aceito ir embora. Ele poderia viver, quem sabe, mais 100 anos, mais 200 anos, mas ele fez conforme a boca de Deus, no sentido conforme o que Deus pediu para ele, né? Conforme o que Deus falou. Entrou num acordo e foi embora. Agora, uma terceira interpretação, que não está aqui, é claro que é a mais literal, que se Moisés morreu segundo a boca de Deus, a gente pode entender que morreu segundo o que Deus pregava, segundo o que Deus pedia, segundo o que Deus falava. E é isso que faz Moisés morrer com os olhos sem embaçar e com seu vigor sem ser abatido. Ou seja, Moisés chegou num nível que, independente de qual interpretação você pegue, ele estava num tal nível de conexão com Deus que ele morre de maneira forte. E as outras pessoas, ou a maioria das pessoas, morre de uma maneira fraca. Ele chegou num nível em que ele decidiu a hora que ele ia morrer, ele fez um acordo com Deus, o próprio Deus veio chamar ele para morrer, não foi o anjo da morte, e ele morreu conforme as palavras de Deus, ou seja, trilhando o caminho que Deus tinha pedido. Por causa dessas três coisas, dessas três interpretações do versículo, a gente sabe que Moisés morreu forte. E a gente então pode almejar esse mesmo tipo de morte para nós, né? Que nós morramos com uma conexão forte com Deus e nas palavras de Deus, e que, se possível, que Deus venha nos levar e não o próprio anjo da morte. Para quem vai fazer um jejum hoje, Tzom Kal para vocês, um jejum leve e fácil, que vocês possam expiar os pecados sem muito sofrimento. Muito obrigado e um bom dia a todos.